Resolva em reais a equação seno de x mais π sobre 4 mais cosseno de x mais π sobre 4 igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, para resolver essa equação, a gente primeiramente vai trabalhar com as fórmulas da soma dos arcos de seno e cosseno, tá bom? Para isso a gente vai então relembrar, né, aquelas duas relações. Então, cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, tá? Vou colocar um pouco pequenininho aqui, tá, pessoal, para caber. Cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. E a do seno, né, seno de A mais B, é igual a seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Perceba então que em cada caso aqui, tanto no cosseno quanto no seno, o nosso A representa o x e o B representa então π sobre 4. Assim nós podemos expandir, né, essa equação. Aplicando então para seno de A mais B, nós vamos ter seno de A, o nosso A é x, então seno de x, que multiplica cosseno de B. Então, cosseno de π sobre 4. Mais seno B, então vai ficar seno de π sobre 4, que multiplica cosseno de A, fica cosseno de x. Então, o seno, né, da soma desse arco a gente abriu aqui. Mais agora cosseno. Então, o nosso A também é x e o B também é π sobre 4. Então, vai ficar cosseno de A, cosseno de x, cosseno B, então cosseno de π sobre 4. Menos o seno de A, então seno de x, vezes seno de B, então vai ficar seno de π sobre 4. Isso tudo é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Perceba que nós temos aqui, né, valores, né, relações de cosseno e seno de ângulos notáveis, né? Então, π sobre 4 é 45. Então, o valor de cosseno de 45 a gente conhece, de seno de 45 a gente conhece, cosseno de 45 nós conhecemos e seno, né, de 45 também conhecemos. Então a gente vai representar cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Tanto cosseno quanto seno de π sobre 4 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Para facilitar os nossos cálculos, então esses coeficientes aqui serão sempre raiz quadrada de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes o seno de x. Aqui também raiz quadrada de 2 sobre 2 cosseno de x. Aqui também raiz quadrada de 2 sobre 2 cosseno de x. E aqui tem um menos, né? Seno de π sobre 4 também é raiz quadrada de 2 sobre 2 seno de x. E isso é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Perceba que nós temos aqui senos opostos. Então, esse seno cancela com este seno. E ficamos então com raiz quadrada de 2 cosseno de x mais raiz quadrada de 2 sobre 2 cosseno de x. Isso então fica raiz quadrada de 2 cosseno de x igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? Quando você soma esses dois valores, você vai ter duas vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Esse 2 aqui na frente simplifica com esse 2 e sobra apenas raiz quadrada de 2. Tá bom? Podemos também simplificar este raiz quadrada de 2 com esse raiz quadrada de 2. Então sobra cosseno de x igual a 1/2. Tá bom? Então a solução da nossa equação é todos os arcos,
né, os valores de x, cujo cosseno dele resulta em 1 meio. Então, para isso a gente precisa relembrar lá do nosso ciclo trigonométrico. Deixa eu construir aqui com vocês, tá, o nosso ciclo trigonométrico. Não ficou bem uma circunferência, né, mas dá para entender, tá bom? Então aqui é o eixo dos cossenos e aqui é o eixo dos senos, certo? Então, para que cosseno, né, tenha valor de 0,5, nós temos um ângulo aqui de 60 graus. Como que o professor sabe, né, que o ângulo cujo cosseno vale 5 é 60? Né? Porque 60 é um ângulo notável, tá? Então 60 graus aqui é o valor do cosseno que resulta em 0,5, tá? Eu acho que eu acabei invertendo, né? Cosseno de 60 resulta em 0,5. Mas perceba que não é apenas o cosseno de 60 que vale 0,5. O cosseno do ângulo 300 também vale 0,5, tá? Então nós temos aqui dois ângulos, o arco 60 e o arco, né, de 300. O 60 é o nosso π sobre 3. Para descobrir qual é o radiano, né, de 300, basta você pegar o 2π e subtrair de π sobre 3. Tá bom? Então aqui vai ficar 3 que multiplica 2π fica 6π menos π. Então 6π menos π fica 5π sobre 3. Então são esses dois valores de x que, quando você coloca nessa equação, satisfaz. Tá? Perceba que tanto o cosseno de π sobre 3 quanto o cosseno de 5π sobre 3 valem 1 meio, tá bom? Porém, essa solução que nós colocamos aqui é para a primeira volta, tá? A gente sabe, né, que pode tanto haver voltas no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então a gente tem que nós temos que formalizar a solução para todos os arcos que são côngruos a esse daqui. E como que a gente faz isso? É muito simples, é só acrescentar 2πk, e esse k é um valor inteiro, tá bom? Então a solução da nossa equação, vou até colocar aqui, solução vai ser x pertencente aos reais, tá? Tal que x, ó, perceba bem, tal que x seja x igual a π sobre 3 mais 2π vezes k, ou x igual a 5π sobre 3 mais 2π vezes k. Deixa eu apagar essa partezinha aqui, tá? E lembrando, né, que esse k é um valor, né, pertencente ao campo dos inteiros, né? Pode ser tanto negativo quanto positivo, que vai satisfazer todas as soluções dessa equação. Então aqui a gente bota dos inteiros, tudo bem? Então aqui está a solução. Todos os conjuntos, né, todos os ângulos ou arcos côngruos a π sobre 3 em infinitas voltas, ou, né, os arcos côngruos a 5π sobre 3 em infinitas voltas também. Com isso, então, finalizamos o exercício e aqui está a solução da nossa equação.